considera que presente, que passado é atraso e modernidade é progresso, confiscaram esses saberes e a possibilidade, segundo esses autores que eu estou citando, de possibilidade ética, e por isso que a modernidade é também uma patologia dos valores. É uma época incapaz de produzir ou reconhecer valores. Eu lembro aqui, Benjamin lembra isso também, a partir da Primeira Guerra Mundial, esse grande traumatismo, ela vem justamente dessa, e o momento, então, que se interrompe uma sucessão de saberes e de experiências ao longo da humanidade, que a humanidade elaborou no tempo, acontece na Primeira Guerra Mundial, que é o primeiro advento, antes desconhecido no mundo, que é o fim do campo de batalha. Então, por mais cruentas e perversas que são todas as guerras, elas ocorriam no interior de um campo de batalha entre homens armados. A partir da Primeira Guerra Mundial, há o bombardeio de populações civis desarmadas. Então, é o advento daquilo que depois o Walter Benjamin já chama de estado de exceção, depois a Agamben vai trabalhar essa ideia também, mas é a ideia de que o homem está desprovido de qualquer proteção e se voltou à condição de vida nua, quer dizer, pode ser assassinado, o crime é impunível. Então, o que existe de mais cruento e de novo nessa modernidade com relação à guerra é que o mundo inteiro se transformou numa grande trincheira e que, segundo o Benjamin também, isso se dá porque nós não temos mais a ideia dos valores ligados à vida. Quer dizer, tudo passa a se equivaler, não é? Uma coisa, um homem, e o homem passa a ser uma grande abstração, e vai ser o advento, então, da banalidade do mal ou daquilo que se denominou também volatilização da culpa. Então, o que há de novo nos crimes de guerra, com relação aos horrores do passado, é que, pela primeira vez, os assassinatos se fazem sem culpa. Não é? Isso que é novo para Walter Benjamin, e depois também para Adorno e para vários autores. Né? Essa banalidade do mal é a indiferença diante da dor do outro. E isso provém da desresponsabilização dos atos pela organização burocrática e instrumental do sistema de competência do especialista. Eu lembro a vocês que Günther Anders, que foi um grande filósofo alemão, foi o primeiro marido da Hannah Arendt, ele, quando está exilado nos Estados Unidos, ele faz um questionário para o piloto que bombardeou Hiroshima e Nagasaki. E entre as perguntas que ele faz ao piloto, ele interroga se ele tinha algum japonês que ele conhecesse, que ele odiasse particularmente, ou se ele odiava o país por alguma razão, ou se ele tinha tido alguma experiência muito ruim com os japoneses, e por isso ele tinha jogado a bomba atômica, não é? Que a água ferveu a 300 graus centígrados, as pessoas se decompuseram, e todas as sequelas da guerra com a radioatividade. E eu, obviamente, na época, o piloto não respondeu nada. Mas, nos anos 90, um pouco antes de morrer, e com 80, e já muito idoso, foi feita essa pergunta para esse piloto, e o que ele teria respondido a Günther Anders se ele tivesse, à época, ido a público. E ele diz, não teria respondido nada, it was my job, quer dizer, era o meu emprego. Então, o fim da experiência é, então, o fim da transmissão de valores da convivência consigo mesmo e na sociedade, como a solidariedade, a gratidão, que são sentimentos tecidos no longo prazo. Eu lembro ainda que essa temporalidade acelerada e a obsolescência rápida de tecnologias e de saberes e de experiências, ela determina um rompimento de todas as possibilidades e laços duradouros. Quer dizer, todos aqueles laços que necessitam do longo prazo para se consolidarem, como relações entre pais e filhos, relações amorosas, relações de amizade, relações no trabalho, desaparecem, não é? Nessa compulsão à mudança incessante. Eu lembro a vocês que essa revolução tecnológica, né, a rapidez, né, e a obsolescência permanente das tecnologias passam a invadir também o mundo da cultura. E os saberes também vêm-se na mesma lógica da obsolescência e de onde a necessidade de substituir permanentemente
pesquisas, e a universidade, por exemplo, ser quase que constrangida a se adequar à sociedade, né? Quando ela precisava ter uma temporalidade própria, que não é essa da compulsão ao ato imediato, né? Eu lembro também vocês que essa possibilidade de laços duradouros que se faziam no mundo do trabalho também se vê afetado porque hoje o trabalho ou é episódico, 3 meses, depois as pessoas vão encontrar ou não um outro trabalho, mas a convivência no trabalho, o sistema de solidariedades que se criavam, tanto no lugar do trabalho quanto nas organizações, por exemplo, dos trabalhadores, não era apenas uma forma de negociar com os poderes ou luta por reconhecimento econômico ou político, mas criava afinidades, amizades, solidariedades que se prolongavam pela vida inteira. Então, isso também tende a se desfazer no mundo contemporâneo. Ora, a construção, eu quero apenas fazer uma referência aqui também a um emblema que Walter Benjamin toma para falar desse fim da experiência e, portanto, da possibilidade de um mundo com tradição, com pensamento, no sentido mais forte da palavra. Ele atesta também, no século XIX, com o advento das construções em ferro e vidro, porque tanto o ferro quanto o vidro não deixam rastros, não é? São no caso, o vidro, na sua aparência translúcida, não é? Ele vai dizer é inimigo do segredo, né? Porque é tudo absolutamente sem estofo, né? E a mesma coisa para o ferro. Ora, se nós lembrarmos o que significava a ideia de intimidade e, portanto, de uma esfera protegida, não é, do mundo externo, hoje a vida íntima ela é invadida pela mudança incessante do mundo das mercadorias. Quer dizer, a substituição rápida de parceiros, as amizades que são circunstanciais, enfim, é uma tendência a essa banalização dos valores de grupo. Para falar um pouco disso, eu gostaria de lembrar a vocês os salões proustianos, não é? Como é que o romance, Na Busca do Tempo Perdido, constrói o que era uma verdadeira solidariedade e o que é a sua máscara. Eu lembro aqui, então, que Combray é um cosmos fechado, que é o mundo dos Guermantes, né, da aristocracia francesa, com as suas tradições, seus valores e seus costumes. Então, Combray é um cosmos fechado, onde o narrador, quando criança, vivia em meio a divindades familiares, como uma aldeia de província à sombra das torres de uma igreja, com suas formas de sentir, de ver e de julgar o mundo. Era um modo de vida que nós poderíamos denominar patriarcal, porque nele, não obstante, não há nenhum sinal de política, nem autoritária, nem liberal, porque tudo aí funciona por si só, naturalmente, né? A gente sabe que a aristocracia se concebia como uma classe em estado de natureza, não é? Ela não era uma classe histórica, né? E tudo, então, funcionava por si só. Então, Combray recusava o mundo externo e, ao mesmo tempo, era a afirmação de valores próprios, sinceramente professados e vividos. Nessa pequena sociedade, as cerimônias são um momento de comunhão real, uma espécie de comunidade orgânica desses encontros que os Guermantes organizavam com os seus iguais. Suas lealdades, o narrador, que a gente pode dizer, às vezes é Marcel, às vezes não é, chamava a vida em Combray de patriotismo. Mas, quando o escritor se volta para o snobismo dos Verdurins, dessa burguesia revista, na Paris da Belle Époque, o salão funciona como uma ditadura frenética que se quer passar por democracia. A patrona é um chefe totalitário que governa dosando a demagogia e a exclusão. E aí, o Proust vai dizer, domina nesse salão o chauvinismo. No patriotismo dos Guermantes, professa-se um culto autêntico aos antepassados ilustres, como a heróis e santos, eram modelos respeitados e admirados. Já o chauvinismo dos Verdurins é um sentimento fundado no ressentimento, numa falsa veneração obscura de um outro que, ao mesmo tempo, é invejado e rival. Por isso, o pertencimento nos salões Verdurins é arrogante, conflitivo e belicoso. Os ritos de união de seus frequentadores são, segundo o narrador, formas de separação e de competição camufladas. Então, o nosso mundo é o mundo dos Verdurins, né?
De maneira análoga, então, o mundo